Bom, voltando, vamos falar agora sobre socialismo científico, certo? Ou seja, o porquê, o pra quê, o pra quem, pra onde vai isso aí, certo? Ou seja, a proposta dos caras era uma revolução do proletariado. Ou seja, proletário, família, grupo, certo? Então, aquele negócio, Karl Marx vem lá das quebradas do século XVIII, certo? Em plena agonia, revolução industrial, aquele negócio todo, certo? E alguns, vou dizer aqui alguns nomezinhos de alguns livros que ele lançou, caso vocês queiram dar uma lidazinha para ter um melhor entendimento, certo? Do assunto, certo? Para dar uma clareada. E é aquele negócio, pessoal, quando vocês verem, certo, algum texto, alguma parte e tudo mais, tanto do livro de vocês como texto falando sobre os caras ou sobre qualquer assunto, discutam com o texto, briguem com o texto, tá certo? Aquele negócio, para que vocês tenham a ideia de que, assim, aquele texto ou aquele livro é dono da verdade, certo? Vamos dar uma brigada, é legal isso, porque aí você vai despertar teu senso crítico, beleza? Pra você poder, ó, depois, beleza? Então, vamos embora. Então, ele lançou alguns livrinhos, por exemplo, o Capital, né? O Manifesto Comunista. Friedrich Engels, que era o brother, parceiro dele, lançou A Origem da Família e da Propriedade Privada, certo? Então aquele negócio, pode ser que algum doido chegue perto de você e diga, não leio esse livro, porque não sei o que, porque não sei o que. Não, isso é uma discussão sobre isso aqui. Logicamente que tem essas ideologias, esses pensamentos aí, tá certo? Mas, ou seja, nada é lindo, nada é maravilhoso. Então, ou seja, você querer é totalmente diferente de você poder. Tá certo? É aquele negócio, né? Muitas vezes, alguns dos principais governantes, ou mesmo ditadores, certo? Usaram essas ideias aí para dar uma sufocada na galera, certo? Ou seja, muitas vezes você troca um governo ruim por um pior, certo? Ou troca um imbecil por um ditador. Na história tem muito isso, tá certo? Então, vamos embora! Então, fora isso, nós temos os estudos do materialismo histórico. Justamente o que eu estava dizendo, pessoal. Ou seja, é você analisar a história não como um conto, uma lenda, ou foi lá atrás. Não, de uma forma científica, certo? O negócio agora é a discussão econômica, certo? Quem está ganhando muito e quem está ganhando pouco, certo? Ou uma miséria. Essa é a discussão aqui, tá certo? Ou seja, o modo de produção, ou seja, como faz? Como é que vai ser organizado essa produção? A gente vai fazer como? Certo? Aí dentro desse processo de produção é que a gente, como é que diz? Vai atribuir um valor a tal coisa ou a tal serviço, ou seja, o trabalho. Vamos embora, certo? Meio de produção, ou seja, o que você vai fabricar precisa de quê? Matéria-prima, tá certo? Matéria-prima, o que vai ser feito? Que puxa mão de obra, naquela época, barata, porque os caras não tinham salário, não. Era para produção. Você fez? Ganhou. Você não fez? Fazer o quê, né? Era horas trabalhadas. Olha, o negócio era complicado. Certo? Para o mundo ser do jeito que é hoje, para nós usufruirmos de determinadas tecnologias, entre outras coisas, certo? Muito trabalho foi feito, né? Até sangue foi derramado. Então, enfim, né? Mas, né, não se pode fazer um omelete sem quebrar os ovos, né? Bom, enfim, né? Quem assistiu o Homem de Ferro lembra disso. O primeiro filme, eu adoro. Bom, enfim, brincadeiras à parte.
Nós temos agora a força de trabalho, a capacidade de trabalhar. E aí, como é que tu vai trabalhar? Quantas horas tu vai trabalhar? Qual vai ser o valor, né, dessas horas de trabalho, do trabalho, enfim. Nós temos também a relação de produção. Aí, a relação entre os donos da produção e os donos da força de trabalho. Lembra do exemplo que eu dei do cavalo? É isso aí, ó. Certo? Dentro disso aí entra a discussão, né? Ou seja, quanto vale o meu trabalho? Quanto vale o meu esforço? As horas que eu estou trabalhando? Certo? Cadê meus direitos? Né? Para que, digamos, eu ganhe um salário, para que eu tenha uma vida digna. Mas, ou seja, é como eu disse a vocês, os caras queriam ganhar. Né? É o chamado oião, usura. Certo? Ou seja, foi chamado de a mais-valia. É a medida da exploração. E eles eram explorados. Né? Não tem como negar. Às vezes, professor, era só naquela época. Não. Ainda hoje acontece. Certo? Mesmo com direitos, com férias, com etc. E outros benefícios que nós temos hoje. Certo? Digamos, ela só... Como é que eu vou dizer? Ela se profissionalizou, digamos assim. Certo? Enfim, né? Mas, digamos, ela não deixa de acontecer, tá certo? Propriedade privada, ou seja, outra treta que os caras puxam pra gente, que é essa questão do agora meu, não mais nosso, certo? A questão da propriedade privada, certo? Era o motivo da exploração e deveria ser abolida, ou seja, esse negócio, não, agora é de todo mundo, certo? Olha, tu trabalha ali, tu pode trabalhar ali, tu pode trabalhar ali, sem esse negócio de, epa, que são minhas terras, certo? Que a partir desse momento aí que surgiu essa palavrinha, certo? Propriedade privada, certo? O que antigamente, né, a gente entendia por plantações ou zonas de produção comunal, se é esse termo, eu estou usando esse termo, pessoal, porque eu estou usando, não estou lembrando o termozinho. Mas enfim, o cara, ó, cercou. Ei, onde é que eu vou trabalhar? Te vira, brother. Agora aqui é meu. Eu comprei. Quer trabalhar? Quer trabalhar? Pronto. Pode trabalhar. Agora vamos ver aí, ó. Como é que a gente faz, né? Muita coisa mudou. Certo? A questão do Estado. Para esses caras, o Estado era um instrumento de poder dos donos dos meios de produção. Certo? Ou seja, os caras travam atrelado ao governo, que o governo era ligado com esses caras. Ou seja, os dois ganhavam e o pessoal daqui não. Estão entendendo, né? Então, ou seja, o Estado dizia, olha, bom trabalho, viu? Continue, viu? Negócio de... para vocês terem uma ideia, depois que menino morreu, menino perdeu o dedo, menino perdeu o braço e etc e tal, eu estou antecipando. Depois de muito tempo foi que os caras vieram entender que simples, é o que acontece hoje em dia. Cara, tu tem uma empresa, tu mora longe, então eu quero um negócio. Então, ou seja, tem que ter um refeitório. O cara tem que comer para poder trabalhar, para poder produzir. Depois de muita gente ter morrido de doença, ou de esforço, ou acidente, foi que os caras, rapaz, eita, pô, se os caras comerem, os caras trabalham melhor. Certo? A luta de classes, certo? Ou seja, é o agente transformador da história, certo? Ou seja, esse negócio de classe A, B, C, certo? E, como é que se diz? Essas distâncias que tem entre essas classes é
que, digamos, movimentam a história, né? Ou faz ela andar, ou faz, de uma certa forma, ela estagnar num ciclo vicioso. Mas enfim, né? Ou seja, quem quer subir, quem já subiu e quer subir mais. Traduzindo, certo? Então, isso aí era que os caras diziam que era a desgraça do mundo. Não é que eles estivessem totalmente certos, nem errados. Se a gente pensar direitinho, certo, pessoal? Bom, certo? É só a união entre os camponeses e operários transformaria isso na vitória do proletariado. Ou seja, juntasse todo mundo e olha, derrubasse o governo, certo? E agora, não agora, certo, pessoal? Mas estou dizendo, na situação lá, certo? É que todo mundo ficaria, digamos, igual perante o Estado. Não perante a lei, viu? Que em determinados estados aí, ou digamos, países, quando foi instituído, colocado, posto à prática essas políticas socialistas, ou, no caso, comunistas, certo? Socialismo, os caras preparam, comunismo, os caras faz, certo? Muitas vezes deu mais errado do que certo. As pessoas mais sofreram do que progrediram, certo? Então é complicado, certo? E existem exceções, digamos assim, certo? Por exemplo, a China, certo? Você diz, professor, mas é lindo? Não. Você tem seu emprego, você tem seu dinheiro, você tem seu salário, etc e tal, você tem uma vida boa, aquele negócio todo. Mas você não passa disso aqui, certo? Você é assistido pelo Estado. O Estado está o tempo todo de olho em você. Entendeu? Bom, mais ou menos isso, certo? Vamos embora. Ou seja, os caras queriam o fim da propriedade privada, o fim da exploração, da luta de classes, certo? E a etapa de transição para a posterior iluminação do Estado. Como eu tinha dito ainda há pouco, seria o comunismo, certo? No meio dessa bagaça aí, perdão pessoal, eu esqueci de falar sobre o anarquismo, no próximo eu falo para vocês, certo? Que é o sistema onde o povo participa sem um governo, ou seja, seria mais um governo partilhado, certo? Onde todos dariam sua opinião e, digamos, dentro de um acordo, transformar uma sociedade numa coisa melhor, certo? Né? Muitas vezes o cara diz, eita, anarquia, mas é bagunça! Não. É outro sistema organizacional de governo. Beleza? Espero que tenha dado uma luz aí. Ainda faltam algumas cositas. Tchau, abraço, cheiro. Valeu!